Olá, pessoal, bom dia. Hoje a gente vai fazer uma dinâmica. Eu vou explicar para vocês certinho como que a gente vai fazer. Mas como vocês estão tendo contato assim, com a sociologia agora, a gente vai fazer uma dinâmica que se chama Dinâmica da Ilha. O que a gente vai fazer? A gente vai separar. Eu vou separar vocês em grupos, 6 grupos com alguns integrantes, e eu vou lançar umas perguntas assim indagadoras para vocês sobre o que vocês entendem sobre sociedade, o conceito de sociedade. Vocês podem montar o grupo aí de vocês agora, se separar na sala, que eu vou explicar para vocês certinho como que vai funcionar a nossa dinâmica. Que a gente vai entrar num grande bate-papo. Agora que vocês já arrumaram, já fizeram o grupo de vocês, eu vou lançar algumas perguntas para vocês. Umas 2 perguntas assim, e daí vocês vão montar, fazer essa dinâmica que eu vou explicar. A primeira pergunta é: como que você define a sociedade em que nós vivemos? E a segunda é: será que o resto do mundo, em outros países, eles têm o mesmo conceito de sociedade que a gente tem aqui no nosso país? Então, o que a gente vai fazer na nossa sociedade, assim, na nossa comunidade, aqui, tanto no nosso país, bairro, enfim. Como que vai funcionar essa dinâmica? Como vocês já estão separados em 6 grupos, vocês vão fingir assim, do nada, vocês estavam num barco, num navio, enfim, e esse meio de condução, esse barco, navio, ele quebrou. E vocês pararam numa ilha. Só que não tem como vocês voltarem para onde vocês estavam. Vocês vão ter que criar uma sociedade do zero. E a partir dessa sociedade eu quero que vocês me tragam o que, sei lá, como ficou distribuída a função de cada um, o que cada um vai fazer, se, né, uma pessoa vai ser responsável por fazer tal coisa, ou se vocês vão agir tudo numa grande comunidade juntos, assim, sabe? E a partir disso, a gente vai entrar em uma discussão, em algum debate, para eu poder explicar para vocês como que funciona esse conceito, assim, da sociedade. Beleza? Então, pessoal, o grupo 1 trouxe pra gente que eles optaram por dividir as funções. Então, o Matheus ele vai fazer a pesca, a Giovana vai colher os frutos, o João ficou responsável por procurar recursos para montar a cabine, e eles optaram por colocar a Amanda como a líder do grupo. E das perguntas que eu lancei para eles, pro grupo, na verdade, né, para vocês, o que eles trouxeram de reflexão? Que para eles a sociedade uma grande comunidade que eles falaram, mas que uma pessoa necessita, tipo, necessita da outra para essa sociedade poder andar. Então, por exemplo, eles trouxeram que para eles virem pro colégio, alguém precisou de algum familiar para chegar até aqui. Então, tipo, pai, mãe, tio, avó trouxe pro colégio. Quem não tem não vem com familiar, vem com algum outro recurso. Então, vem com sei lá, um escolar, por exemplo, um meio de transporte. Vem de bicicleta, vem a pé. Então, eles estão, né, corretos. Tipo, não tem... O que eu quero trazer pra vocês não é isso de vocês são certos ou errados, mas é entender o que vocês entendem por conceito de sociedade. Então, por exemplo, não tem, tipo, a nossa sociedade, tipo, por exemplo, a gente mora aqui em Curitiba, Paraná. A gente vive de uma certa maneira. Então, sei lá, o Matheus, ele mora lá no Boa Vista, lá na família dele, na vila dele. Eles vão se comportar, a comunidade deles vai ser totalmente diferente do que eu, sei lá, por exemplo, eu moro lá em Colombo. Não vai ser, tipo, por mais que seja tudo uma grande sociedade, e é imposto que a gente tem que viver, não é imposto, mas a gente vive de uma certa maneira meio que igual, ainda tem coisas que são pequenininhas que faz com que cada comunidade ou mini sociedade vai agir de uma outra maneira, de uma outra forma. Então, por exemplo, na minha casa,
sei lá, a minha família tem o costume de comer com garfo. Mas na casa do Guilherme, a família dele come com colher, come com um prato mais fundo, não come com prato raso. Então, essas reflexões que eu quero trazer para vocês. Então, por exemplo, será que esse conceito de sociedade que a gente tem aqui no Brasil vai ser o mesmo conceito de sociedade lá para os povos tradicionários, né, os povos indígenas lá da Polinésia, da Polônia, ou, sei lá, dos Estados Unidos, do México? Não. Então, outra coisa que a gente pode debater juntos aqui, né? Que os povos tradicionais, cada um tem a sua visão de mundo, né? Que a gente diz é uma cosmologia. O que é a cosmologia? É essa visão de mundo que eles acreditam o mundo, eles enxergam o mundo de uma outra maneira. Então, por exemplo, eu posso citar aqui para vocês. Aqui no Paraná tem uma etnia chamada Caingangue. Essa etnia Caingangue enxerga o mundo de uma... Então, por exemplo, os Caingangues, eles acreditam que as plantas, os animais, eles possuem uma entidade ali com eles. Não só eles, mas os grandes povos tradicionários, eles têm uma relação com a natureza muito especial. Então, eles enxergam a natureza como se fosse um parente, um ente deles. Então, muitos povos enxergam o rio como um avô, o rio como pai. Eles acreditam que vieram de uma árvore, teve uma grande árvore que nasceu lá. E caiu, tipo, dessa árvore de um lado caiu uma pessoa e do lado caiu outra. E eles acreditam que eles vieram dessas pessoas. Tem etnias que acreditam que, por exemplo, do sol, os raios que o sol tem, nasceu, tipo, veio alguém daquela etnia e depois a etnia meio que se prosperou, sabe? Então a gente tem esse conceito de sociedade, mas que não é para todo mundo. Então, outra coisa que eu posso perguntar aqui pra vocês. Vocês acham que o conceito assim, de juventude, de religião, ou até mesmo de família, escola, é o mesmo? Não, professor, eu acho que cada um, por exemplo, a minha família, sei lá, tipo, a minha família é composta, tipo, meu tio e minha tia cuidam de mim. Mas tem família que tem o pai e a mãe, ou tem família que tem 2 mães, 2 pais, enfim. Então, esse conceito de família também, ele é muito variável. Então, tipo, isso tá muito próximo da gente. Então, você pode ter um vizinho que a família é composta por um outro tipo de pessoas do que a nossa, tipo, do que a sua, por exemplo, sabe? Então, sei lá, tem gente que foi criado foi criado pela mãe, pela avó, ou foi criado pela mãe, pela grande família, né? Tipo, pela mãe, o tio, a avó, o irmão, enfim. Mas também tem outras pessoas que foram criadas de uma outra maneira. Então, tem uma etnia, que eu não lembro o nome agora, mas ela, se eu não me engano, é da Polônia. E eles têm esse conceito, né, de família muito diferente. Então, por exemplo, é uma comunidade indígena que, para eles, quando uma pessoa tem uma criança, não é obrigação só da pessoa cuidar da criança. A comunidade toda cuida da criança. Então, tipo, essa relação de parentesco. Então, tipo, pra eles não existe essa coisa, tipo, também de tio, de avô, de irmão. Então, tipo, tem uma criança ali naquela comunidade, a comunidade toda vai ficar responsável por cuidar daquela criança. A questão de juventude também. Então, por exemplo, vocês acham que a juventude, ela é algo imposto pra gente ou algo que acontece assim, natural, biológico? Ah, professor, eu acho que é algo imposto, porque nós que somos jovens, a gente tem muita pressão, sofre por muita pressão. Também tem isso, também acho que é algo natural, algo biológico. Sim, o Gustavo tá certo. Então, por exemplo, a juventude, ela é algo imposto, mas também é algo biológico. Por exemplo, a gente pode conversar sobre isso na próxima aula, pra gente debater,
mas tem uma antropóloga que discute muito sobre isso. Então, para ela, tipo, o conceito de juventude, ele vai ser totalmente diferente em outra comunidade, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem muito isso de, o jovem entrou, tipo, é obrigatório, tipo, sei lá, com 12 anos, 11, 12 anos, 16, enfim, é adolescente. Ele entra nessa fase de juventude, de adolescência, mas ele é obrigado a ir pro colégio. Por exemplo, ele tem umas regras que ele é obrigado a seguir. Tipo, pro colégio, ou fez 16 anos sem começar a trabalhar. E a gente pode pensar que não foi necessariamente sempre assim. Tipo, em outras comunidades não é necessariamente assim. Então, tipo, a comunidade que essa antropóloga usa, que o nome dela é Margaret Mead, que ela pesquisa, dentro dessa comunidade não tem essas pressões sociais que os adolescentes normalmente têm, que eles sofrem. Então, por exemplo, se relacionar com uma pessoa do mesmo gênero, eles não enxergam isso com um grande problema. Eles não precisam necessariamente ter que terminar. Eles também, o conceito de trabalho que eles têm é totalmente outro. Mas eles não precisam necessariamente terminar tipo, não vou ir pra escola ou necessariamente trabalhar, obrigatoriamente trabalhar. Então, a gente vai terminando a nossa aula por aqui. Eu quero que vocês anotem tudo isso que a gente discutiu, o que vocês trouxeram no grupo de vocês, na nossa dinâmica, pra gente conversar na próxima aula. Pra gente gerar outros debates, outras reflexões que eu quero trazer pra vocês e trazer outros exemplos também, tá? Anotem isso no papel de vocês, o grupo, o nome do grupo, tudo certinho, que a gente vai continuar discutindo sobre isso na próxima aula, tá bom?